bastante para as principais forças compartilharem até os recursos se tornarem escassos. Todos devem coexistir em paz. Todos valorizam suas vidas. Risco excessivo de conflitos desnecessários. Tio, que estava calado, disse pensativo. Tenho um pressentimento. As coisas não irão tão bem como pensamos. Minha intuição diz que os encontraremos em breve. Gianni declarou com confiança que não podemos prever o futuro, mas uma coisa é certa: enquanto formos fortes o suficiente, ninguém se atreverá a nos provocar facilmente. Entrada da base da Montanha Ocidental. 2 grupos de pessoas estávamos na entrada da base. Ambos os lados se preocupam um com o outro. O líder em equipamento de combate disse: a entrada está totalmente bloqueada. Não tem sentido ficar aqui mais tempo. O jovem ruivo sorriu levemente. Parece que não podemos ganhar nada aqui. Quem diria? A base da Montanha Oeste seria destruída por mísseis. O que Xinxinia fez para ofender o rio? Domínio Sul! É culpa dele! O líder em equipamento de combate escarneceu. Shenyang sempre foi arrogante. Não é surpreendente que ele tenha encontrado esse fim. O jovem ruivo não continuou o assunto. Apenas comentou sobre a viagem em vão. O barulho naquela noite foi muito alto. Eles só estavam aqui para ver o que aconteceu. O líder em equipamento de combate, olhando profundamente as ruínas da entrada da base. Sabendo que seria fácil resgatar materiais úteis. A base principal deles amanhã estava distante demais para trazer mais mão de obra. Rápido! No entanto, ele sabia que a base da Montanha Oeste era. Se conseguissem limpar a entrada, seria um preço valioso. Os recursos e armas dentro aumentaria significativamente sua força. O jovem ruivo, vendo seus pensamentos, resmungou. Mesmo que pudesse usar poderes mutantes, limpar a entrada, será difícil transportar os materiais de volta à sua base portuária. Na manhã de manhã, certo? Com a cidade do Mar Celestial no meio e a distância de mais de 200 quilômetros. Não será fácil. O líder de Morning do retrucou. Se nós não podemos, você também não pode. Por que perder tempo aqui? O homem de cabelo vermelho respondeu. Estamos apenas aqui para verificar a situação. Presumivelmente por causa do barulho naquela noite. Agora que confirmamos que todos se foram. Na verdade, é uma boa notícia para nós. Ele continuou olhando para as ruínas. Você vê prosperidade radiante e uma orla de esmeralda. Não perderam tempo vindo aqui. Parece que eles são mais sábios que você. Então, de repente, ele talvez pensou, não. Eles estão tão perto que podem ter já estado aqui. Que pena para vocês, do Morning Do, estarem tão distantes da base da Montanha Ocidental. Não parece te beneficiar muito. É provável que seja a Emerald Waterside e a prosperidade radiante que acabará ganhando com isso. Quando dividirem o território da base da Montanha Ocidental, sua força certamente aumentará. Então, a Manhã Dourada estará realmente em perigo. Eles sabiam que a base da Montanha Ocidental tinha arsenal mais bem equipado entre as 4 bases principais. O líder da manhã comentou friamente. Está tentando criar confusão? Todos vocês da seita do culto da neve são vergonhosos? O membro ruivo da seita Snow Worshippers rir desdenhosamente. As 4 bases nunca mantiveram boas relações. Precisa mesmo que eu complique as coisas? Enquanto isso, Joe e seu grupo chegaram perto da base da Montanha Ocidental. O objetivo era esvaziar o arsenal da base da Montanha Ocidental para evitar chamar a atenção. Gianni estacionou o carro a 1 quilômetro de distância. E, de fato, aproximar-se a pé. Ao se aproximarem da entrada, Gianni viu 2 grupos em confronto. Um grupo usava equipamento tático padrão, provavelmente a vestimenta do outro grupo era mais variada. Provavelmente o tipo de força de base que An Xin havia mencionado Shang. Ele não queria se envolver com nenhum grupo
À medida Não havia necessidade de competir com eles por recursos, planejando se aproximar deles, usando equipamentos táticos da base do Monte Oeste. Deve impedir que sejam percebidos imediatamente. Como instruindo Xiu Yu e Chan, ordenou que se contivessem à base da montanha ocidental em Sydney. Agradecido pelo grupo Morning do Ao, no Talos, o líder do Morning do surpreendeu-se. Ainda há pessoas vivas da base da montanha ocidental. Pensei que todos lá tivessem ido. Aproveitando o momento, Chang'e, ele disse que a base da montanha ocidental enfrentou problemas. Você planeja se aproveitar de nossa desgraça? O membro ruivo da seita do culto da neve. Rápido, ele sacudiu as mãos. Irmão, não entenda mal. Estamos apenas nós da seita da adoração da neve preferimos a paz. E não desejam ser inimigos de ninguém. Depois disso, ele sorriu e saiu da base. Ele só queria roubar. Vendo que não havia pechinchas fáceis, decidiu recuar rapidamente. Ninguém entraria nas bases da montanha ocidental. Interior, e começando um conflito agora. Seria mais problema do que vale. Vendo as ruínas da base da montanha ocidental, o líder do Morning do Não conseguiu conter o riso. Parece que a base da montanha ocidental foi destruída. E vocês poucos são apenas vestígios. Tá fingindo. Com a situação reconhecida abertamente. Johnny espalhou as mãos e disse: sendo que todos sabem que não há mais o que dizer por minha parte. Por favor, sinta-se à vontade após terminar. Johnny falou para Chanlei e o Xiu Yu. Vamos nos retirar. Ele sabia que não podiam entrar na base por enquanto. Era melhor esperar que os outros saíssem. Evitar conflitos desnecessários era o plano. Como tinham muito tempo, de repente, o líder da manhã gritou: parei! Quem disse que podiam ir embora? Inicialmente, Johnny estava pronto para ir. Eles estreitaram os olhos com um tom arrogante. Mesmo a flor mostrou um sinal de desagrado. Voltando, Johnny olhou para o jovem como se ele fosse um tolo. Evitamos problemas, mas não os tememos. Melhor reconhecer com quem está lidando. Entretanto, a tolerância de Chenji só os encorajou, confundindo-os com meros sobreviventes. Você não percebeu a situação? Matá-lo seria como virar a mão. Você fará o que eu disser. Ele então ativou. A palma dele ardeu em chamas. Cham-Li, o mutante, franziu o líder da manhã confirmou friamente. Sim, sou um mutante. Matá-lo seria tão fácil quanto pisar em uma formiga. Ele acreditou no grupo de Xiaomi, sobrevivendo por tanto tempo. Deve ter acumulado recursos valiosos. Entregue suas provisões e talvez eu te poupe. Johnny negou com a cabeça, cansado de fingir ser apenas um sobrevivente comum. Pensei que poderíamos conviver, mas sua hostilidade nos obriga a agir, ativando seu poder imediatamente. O líder da manhã foi decapitado antes mesmo de perceber o que aconteceu. A cabeça dele caiu no chão com um thud. Todos ficaram chocados antes de reagirem. A flor transformou-se e atacou. Contudo, atacando-os, a flor rapidamente os esculpiu, indicando que eles não eram mutantes. Absorvendo o poder, Chonji achou fraco demais. Chanli comentou sobre a loucura da juventude. Acreditando que o poder os tornava invencíveis. Ele recebeu o que merecia, observou Jean. A base da manhã provavelmente não enfrentou conflitos sérios, deixando esses tolos acharem que são invencíveis. Armazenou os corpos em outro espaço e dirigiu-se à entrada da base. John desobstruiu a entrada bloqueada. Ao armazenar a obstrução em outro espaço, liderando com farinha, eles entraram com lanternas menores, seguindo os planos de Yang Xinshin em direção ao arsenal. O caminho estava cheio de corpos de forças especiais. Soldados, a maioria por asfixia, ao lado do sistema de ventilação destruído, enchendo o ouvido
com o fedor da decomposição. Fonte. Apareceu à porta da quarta sala de suporte vital. Chumley, sentindo-se inseguro, sugeriu ao chefe. Há um ar gelado vindo por trás dessa porta. Há algo de errado? Vamos embora, Johnny. Riso. O que há a temer do sobrenatural? Os humanos são mais assustadores, mesmo que haja algo. Logo após, nada pode me prejudicar. O trio se voltou para o Arsenal. Mas logo após a saída deles, um barulho forte veio da porta da quarta cápsula de vida. Como se algo tentasse explodir. Invisíveis, para Shani e seu grupo. Encontraram rapidamente o Arsenal. A porta era uma jarra, provavelmente deixada por soldados em pânico, tentando se armar para uma rota de fuga. Plano que evidentemente falhou. Ao abrir a porta, a cena que os recebeu fez seus olhos se alargarem de espanto. Eles ficaram atônitos ao ver um helicóptero armado no centro do armazém, cobrindo milhares de metros quadrados, e abrigar dezenas de tanques, veículos blindados e artilharia, inúmeras caixas de munição e diversos equipamentos de combate modernos. Tio, você está examinando uma metralhadora Gatling, observou. Essa quantidade de equipamento poderia armar um batalhão brigada moderna, como veterano. Ele tinha boa compreensão de equipamentos militares. Johnny voltou à realidade. Muitas dessas armas provavelmente são de tropas transportadas para consolidação. Ao começarem a armazenar o equipamento no espaço alternativo, Chanley expressou preocupação. Poderosos, essas armas são muito usadas no atual contexto. Condições geladas, quase como sucata de metal. Johnny respondeu com um sorriso. Se fossem úteis, Lin Fong, você teria utilizá-los durante o ataque ao meu abrigo. Há inutilidade para eles. Isso não significa que sejam inúteis para mim. Preciso construir cercas e estes podem ser colocados ao longo das linhas como armas defensivas. O transporte é o maior desafio com essas armas. Mas isso não é problema para mim. Tio, ainda brincando com a metralhadora? Johnny me forneceu alguns desses. Gosto deles, respondeu Johnny. Elas não são para uso individual. Normalmente, requer vários soldados para operar. Perfeito para alguém como o tio, você, com habilidades físicas aprimoradas. Escolha o que quiser, tudo pode ir para o meu espaço alternativo. Apenas me diga o que precisa. Depois de limpar o Arsenal, eles decidiram explorar a segunda cápsula de vida. Para qualquer outra coisa de valor, ao chegar à entrada, encontraram o local devastado, o epicentro de uma explosão. Ainda bem que não desabou completamente. Tio, você desobstruiu o caminho com um grito, levando um pilar massivo, permitindo que prosseguissem. A cena trágica os deixou sem palavras. Chanley lamentou a perda de equipamentos de alta qualidade. Que desperdício, são todos produtos premium. John não se importou com o equipamento inutilizável, considerando-o sucata, mas especulou. Os dados nos dispositivos podem ajudar Yang Xin, a inteligência de Jin, coletando, especialmente os computadores, poderiam conter informações cruciais, sem se preocupar muito com a utilidade. Ele decidiu levar tudo. O espaço alternativo dele é praticamente ilimitado, mesmo que fosse lixo. Poderia ser usado como projéteis. Depois, de repente, Chumley gritou. Caindo ao chão, apontou para frente. Com o rosto pálido, algo se move ali. Será que é algo? Ele reuniu coragem para atirar uma pedra, desencadeando uma enxame de criaturas negras. Das frestas, Jong-un também sentiu formigamento no couro cabeludo, perguntando se eram as baratas de Lian. Mencionou o uso para extração de proteínas. Ele não tinha medo, apenas repugnava. Vendo a reação de Chumley aos roedores, Johnny teceu, você tem razão. Essas baratas têm alto teor de proteína.
Delicioso, aposto... Vamos... Cara, Você está agindo como uma mulher assustada por alguns insetos. Chanley tentou incomodamente manter a calma. Como eu poderia ter medo de algumas baratas? Foi apenas o barulho que me assustou. Depois de coletar todo o equipamento, o grupo Johnny seguiu iria em frente. verificar em outro lugar. Ao saírem, Chanley ainda tremia. Observando... A vitalidade dessas baratas é incrível. Se mutarem, serão difíceis de lidar. Ao ouvir isso, Chanley sentiu um arrepio. Pensando que se gatos pudessem mutar baratas, mutação era totalmente possível. Caminhando pelos corredores, a planta gritou e rugiu na escuridão. É para estremecer, mas quando Chame e os outros se viraram, a sensação de ser observado desapareceu. Johnny sentiu algo profundo nas bases da montanha oeste. Corpos espalhados no subsolo, algo estranho pode ter surgido. Ele sentiu que algo espreitava nas sombras. Observando-os, Sean os incentivou. Vamos ver rápido se tem mais algo útil. Não devemos ficar muito tempo aqui se não fosse pela flor. Sensores, eles podem ter já partido, encontraram logo o depósito de estoque, mas a porta estava bem fechada. Sem hesitar, tio, você deu um soco nele, criando um barulho enorme. Isso ecoou pelo espaço subterrâneo. Apesar da força, a porta mal se moveu, mostrando apenas uma pequena dentada de seu soco. Johnny chuckled. Este é o principal depósito de suprimentos. Seria constrangedor se pudesse ser aberto com um único soco, mas ele o interpretou como um bom sinal, indicando que os conteúdos provavelmente estavam intactos, retirando uma tocha de corte de alta temperatura. No espaço alternativo, Change ansiava por descobrir os tesouros que estavam dentro. Entregou a tocha ao tio Yu, sinalizando que era a sua vez. Chanley comentou secamente. Pelo seu ponto de vista. Pensei que você faria sozinho. Janji riu. Eu não saberia usar isso. Tio Yu, você era o segurança da nossa comunidade. Você conhece essas ferramentas tomando a tocha, Tio Yu retroceda e, observe. Ele cortou um buraco do tamanho de um homem na porta e a chutou para abrir. Dentro ficaram surpresos com as prateleiras, empilhados com os suprimentos, atingindo quase 10 metros de altura. Tio Yu avistou algo sob um pano cinza. Adivinhou o que estava escondido sob a roupa cinza. Será que é um tesouro? Olhando mais de perto, Johnny viu barras de aço sob o pano, revelando materiais de construção. Ao descobrir, seus olhos iluminaram-se, percebendo que eram exatamente o que precisava para sua defesa. Construção da linha de defesa. Um acaso feliz, juntos, descobertos, desdobraram a imensa tela revelando cinza, uma pequena montanha de concreto reforçado. Placas pré-fabricadas, todas de qualidade militar. Perfeito para construir defesas. Sem dizer uma palavra, Sean Yi se deliciou. Imediatamente começou a armazenar todos os materiais neste espaço alternativo, encantado com a descoberta de uma porta escondida. John encontrou... Isso levou a uma sala cheia de legumes frescos, provavelmente requisitado da cidade da família Su. Havia dezenas dessas salas, o que pouco interessou a Zhang Yi. Mas ele decidiu levar os produtos mesmo assim. Não preciso dessas coisas em casa. Vou dividi-los entre vocês dois. Tio, você respondeu modestamente, tendo em conta o papel crucial de Nami na superação da base do Monte Oeste. E insistiu que Janvi deve reivindicar a maior cadeira. São demais para mim só. Leva anos para consumi-los. Melhor você guardar e, se precisarmos, perguntamos. Johnny aproveitou a chance para fortalecer a camaradagem. Sempre considerei vocês meus irmãos. Eu não te esqueceria ao compartilhar coisas boas. É mais conveniente guardar as provisões comigo. Agora, tocados, eles concordaram com a cabeça, enquanto a flor se arrumava de forma desleixada. Aparentemente, perguntando sobre ração de gato
ou peixe seco. Depois de esvaziar o depósito, eles rapidamente voltaram à superfície. Antes de ir, Gianni vedou a entrada com entulho. Depois pediu a Camille para reforçar ainda mais. Usando suas habilidades, Chang Li cobriu a entrada com uma camada grossa de neve. Satisfeito, Gianni pegou um veículo de neve. Prontos, antes de qualquer reforço da Manhã Dourada. Chegando a tempo, garantindo que não restasse vestígio de sua visita. Enquanto vasculhavam a base da Montanha Oeste, Liang Yu chegou ao abrigo como de costume. Ensinar artes marciais a Shane, principalmente para coletar comida para o dia. Liang foi informado por Shokir. Eles estavam e voltaria tarde, sem me avisar antes. Talvez devamos cancelar a sessão de hoje. O tom gentil de Shokireu deixou Liang. Você, sem espaço para objeção, ela refletiu sobre a situação. Faltar um treino não importava muito. Tocante, mas significava fome para seus alunos. Lutando com a decisão, as 10 porções sempre foram insuficientes. Isso só agravou a situação deles. Aproveite a oportunidade. Invitado calorosamente, você já comeu? Leão, é hora da refeição. Por que não se junta tentado pelo pensamento das casas de Shinine, refeições quentes? Leão hesitou, mas recusou. Incapaz de desfrutar de uma refeição, sabendo que seus alunos estavam famintos. Vou voltar amanhã. Choke aqui, com um tom de desculpas, disse. Desculpe, professor Leonte, por te fazer vir aqui. Liang respondeu de maneira estranha. Tudo bem. Ele deve ter coisas mais importantes para cuidar. Faltar um dia de treino não é grande coisa. Como tutor em casa, devo me adaptar ao horário dele. Não ao contrário, após dizer isso, Liang Yu saiu rapidamente do Assistindo à saída cômica de Liang, você não pôde deixar de se divertir. Não pude deixar de comentar com um sorriso. O professor Liang é realmente fofo. Yang Xin. Ao chegar à sala de estar em sua cadeira de rodas, ela comentou. Talvez seja a teimosia de um artista marcial. Mostre carinho se ela for muito tímida para comer conosco. Eu poderia ter levado comida para ela. Ela sabia que Shami valorizava muito Yu. E poderia eventualmente convidá-la para integrar sua equipe. Então ela foi naturalmente muito educada com Liang Yu. Yang Xin roeu os olhos. Empacotar comida para ela talvez causasse mais problemas. Zhou, que confusa, perguntou. O que você quer dizer? Yang Xin ficou sério. Meus colegas são todos egoístas. Se a professora Liang realmente trouxe apenas uma porção de comida, considerando seu caráter, ela não precisaria disso sozinha. Isso seria o fim, com mais de uma dúzia brigando por isso. Uma porção seria inevitável. Esperar que eles compartilhem pacificamente é impossível. A professora Liang certamente sabe disso. É por isso que ela recusou. Ela já está estressada, cuidando de seus alunos. Não há necessidade de agravar seus problemas. Vendo a figura de Liang sumir na neve, Jokei se perguntou, por que Jane não nos avisou antes? Ou pediu que a professora Liang não viesse? Ele fez isso propositalmente? Yang Xin roeu os olhos mais uma vez. Claro, tudo está no plano do irmão Gianni. A realização de Danon Zhou. Ele está usando isso para agravar o conflito entre o professor e seus alunos, aplicando pressão para que Yang se junte a nós mais cedo. Yang Xin concordou. Definitivamente. O irmão Gianni é tão capaz. Ele deve ter considerado isso continuamente, sonhando. De volta à academia Surisky, Flower e eu costumávamos dar voltas em nossos colegas. A tática de Gianni é semelhante à minha. Ele é simplesmente muito forte, mostra cuidado, refletindo, adicionado. Isso é típico de anime. Ele sempre abrange todas as possibilidades. Ata decisivamente, e cada ação tem significado profundo. A admiração deles por Gianni era evidente.
Enquanto isso, Jane ela dirigia de volta, batendo de repente na testa. Acho que esqueci de dizer a Liang Yu que estava ocupado hoje. Feito uma viagem ao abrigo, que não deu em nada. Liang, desanimado, voltou para o povoado da família Su. Ao passar pelo rio Arens, ela viu mulheres e crianças lutando para pescar no gelo, com os homens da cidade indo para a base da montanha ocidental. A aldeia ficou majoritariamente com os idosos, mulheres e crianças, forçada a executar tarefas tradicionalmente feitas por homens. Para sobreviver, isso a fez pensar em seus alunos, fortes e capazes, ainda assim, relutante em lutar pela sobrevivência, como essas mulheres e crianças, percebendo que havia sido indulgente demais com eles. Zhang Yi tem razão, Liang, você pensou sentindo o estômago roncando de fome. Resolvendo, enfrentarei os alunos hoje. Não podemos continuar assim. Eles precisam sair da zona de conforto. Ao chegar à residência dos alunos, eles a cercaram rapidamente. Ao vê-la sem nada, ficaram ansiosos. Onde está a comida? Por que voltou sem nada? Liang Yu, resignado. Explique que Zhang Yi saiu por negócios urgentes. Sem comida hoje, preparem-se para pescar no gelo. Os alunos estavam alvoroçados. Por que ele não nos avisou antes? Alguém mais de sua casa não pode te dar a comida? Jane tem bastante. Jane realmente quebrou a promessa dessa vez. Liang se sentiu desagradado. Como você pode falar assim do Jane sem ele? Muitos de nós não teriam sobrevivido na base da montanha ocidental. Nosso acordo com ele é apenas uma transação. Ele não nos deve nada, não podemos depender dele. Devemos aprender a nos virar sozinhos. Tentando argumentar com eles sobre a necessidade de pescar, encontrou resistência. As meninas se queixaram de terem se machucado na última vez, afirmando que tal trabalho duro era demais para eles. De repente, um aluno culpou Yanxin com ódio. Xin e Lu Karen por serem egoístas, argumentando que, como colegas de longa data, deveria ter se preocupado com todos. Isso desencadeou uma onda de vitórias contra Lu Karen e Yang Xin, acusando-os de traição e egoísmo. Até mesmo tratei Lu Karen há 2 anos atrás com chá de leite. Tão ingrato. A família de Yang é parente distante minha. Como ela pode ser tão egoísta? Sou tecnicamente seu primo. Os estudantes encontraram em comum inimigos de Lu Karen e atingindo-os com excitação, desdenhando como se lhes devessem milhões. Liang ficou atônito com as calúnias e não aceitou tal distorção de fatos. Ao presenciar isso, ela se sentiu igual a bandidos de rua. A decepção dela se transformou em determinação. Ela exigiu silêncio e anunciou: vou morar no abrigo de Shani com Yang, Xin e Lu Karen. Ela sabia que era hora de ensiná-los a ser independentes. Apenas se sustentando por si mesmos, eles poderiam realmente crescer. Um aluno agarrou com entusiasmo a mão de Liang Yu. Professor, Chong concordou em nos deixar morar em um abrigo? Isso é fantástico, Liang. Ela sacudiu a mão dela. Que lógica é essa? Eu disse que só eu iria para o abrigo. E vocês precisam continuar aqui, aprender a viver com suas próprias habilidades. Lian, você recuou. Entretanto, ainda entregarei comida para 10 pessoas todos os dias. E precisarão encontrar uma forma de compensar. Abreviação em português. Não vou te tolerar mais. Os alunos, enfrentando a severa professora, não podiam acreditar. Algumas meninas até choraram. Professor, você mudou. Como pudeste nos abandonar? Os meninos estavam furiosos. Como você pode ser tão egoísta? Apenas pensando no seu próprio conforto, deixando-nos sofrer aqui. Ao ouvir as reclamações dos alunos de todos os lados, Lian's coração esfriou. Ela abriu a porta com força. Eu tomei minha decisão. Vocês terão que se virar sozinhos. Tendo desistido de seus alunos, Lianyu volta ao abrigo novamente.
Mostre-se hospitaleiro naturalmente. Acolheu-a, mas permaneceu curioso. Vendo Liang, você hesita em falar? Joquei não insistiu mais. Rindo simplesmente, vou chamar Yang Xin. Xin e Luke Karen estarão com você. Será bom para você ter uma conversa sincera. Luke, Karen e Yang Xin foram ao encontro de Com Liang alegria, Yu desde que se separaram na academia Sero Sky. Foi a primeira vez que se reuniram para conversar. Liang Yu perguntou primeiramente sobre a vida deles recentemente. E Luke Karen compartilhou, com alegria. Vivendo confortavelmente aqui. O irmão Gianni nos trata bem, nos poupando do trabalho duro. Ele até preparou um workshop para mim. Para ser sincero, agora me sinto mais feliz do que na escola. Liang pensou consigo mesma. É porque você é um gênio mecânico. Menina boba. Yan Xin acrescentou gentilmente. De fato, temos vivido em paz aqui. Você já decidiu? Por que não se mudar conosco, vendo a vergonha de Nayan? Yang Xin disse com confiança. Você tem sido mais do que gentil com esses alunos. Você não precisa se sentir sobrecarregado. O que você está fazendo? A afirmação de Yang Xin apenas pareceu curar a culpa de Yang enchendo seus olhos de lágrimas. Isso consolidou ainda mais sua determinação de se mudar. Lucaren serviu-lhe um café quente e lento. Finalmente se abriu, então quando Zhang volta... Por favor, ajude-me a conversar sobre isso com ele. Lucaren disse alegremente. As habilidades de artes marciais do professor Leon são impressionantes. O irmão Zhang estaria ansioso por tê-la. Através de seu tempo com Chun-Yi, Lu, Karan, entendeu sua forma de lidar com talentos úteis. Ele tratou generosamente, inicialmente, apenas a parceira de Yan Xin. Ela mesma era um exemplo perfeito. Depois de provar seu valor, Gianni a tratou como uma irmã. Yan Xin riu de forma constrangida. Lucaren ainda é muito ingênua. Não está errado, irmão. Gianni também não gosta de assumir muito. E detesta que outros tomem decisões por ele. Ele é um homem de princípios. Para quem se junta ao abrigo. Ele tem exigências muito rígidas. Se quiser se juntar a nós, prepare-se. O mais importante é obedecer às suas ordens. Completamente jovem, Jian fingiu ser o policial mau para controlar Liang. Usar expectativas, facilitando a discussão entre Shani e ela. Pessoalmente, ao voltar, Liang Yu ficou instantaneamente envergonhado. Perguntou que tipo de exigências ele costuma ter. Subconscientemente, ela cruzou as pernas, o rosto dela ficou avermelhado com pensamentos vergonhosos. Era óbvio, para qualquer um, a natureza de seus relacionamentos com Shoki e Yang Mei. Considerando todas as mulheres no abrigo eram atraentes. Enrubescendo, Liang. Você bebeu o café dela, sem coragem de especular mais. Yan Xin roeu os olhos. O que você está pensando, professora Liang? Irmão John, ele não é assim. Ele nunca se comportou mal conosco. Ele é um homem